O casamento acabou, a dor da separação já está sendo superada, mas alguns assuntos ainda vão precisar que você fique cara a cara com o ex. É o caso da pensão alimentícia. Para explicar melhor sobre o assunto e tirar todas as suas dúvidas, nós vamos receber a advogada Rosane Cachapuzzi. Se você tem dúvidas, pode ligar para a gente, 3376-0123, estamos ao vivo. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Prazer recebê-la, viu? Prazer é todo meu. E as perguntas já chegaram, viu, doutora? A Vera, ela conta que se separou, né? Tem 2 filhos. O marido pagava pensão para os 2, tudo certinho, mas um se casou. Ela quer saber se o marido tem direito de pedir redução nesse caso. Na verdade, o marido sempre vai ter o direito, a justiça ela é aberta a todos e vai dar esse direito sempre, né? É claro que esse que tem a maioridade, acabou a pensão, né? Porque hoje a lei diz o quê? Se ainda há uma necessidade de pagar porque está na faculdade, no caso dele, porque ele casou, né? Ele casou, ele já se casou. Ele casou, então aí não teria mais, só se ele demonstrasse uma necessidade. A outra pensão, os 30%, fica para o outro filho. Em tese está tudo certo. Mas é aquele valor que o menino já recebia, que não já o valor recebia. dos 2. Pode ser. Pode ser também? Porque não tem assim, 3 filhos é 30%, é 10 para cada um. Não, um filho é 30%. Então esse valor pode continuar, está extremamente correto. Agora, ele entrar na justiça, provavelmente sim. A Helenida, ela fez um acordo amigável, ela fez um acordo amigável há 3 meses, mas o marido ainda não começou a pagar. O que ela faz nesse caso, doutora? Bom, nesse caso ela vai ter que entrar na justiça para executar os últimos 3 meses sob pena de prisão para que ele verdadeiramente cumpra esse acordo. Porque o acordo de pensão, a partir do momento que está assinado e homologado pelo juiz, tem que ser pago. 3 meses já faz que não paga, já está na hora. Mas ela ainda não entrou na justiça, foi amigável esse acordo. Então não tem valor. Não tem valor? Não. Então ela tem que correr atrás. Ela tem que ir atrás, de um advogado, pedir para esse acordo que os advogados, ou um advogado, leve até a justiça para que seja homologado e aí sim começa a contar esse prazo. Porque um acordo entre as partes de pensão de alimentos é um direito indisponível. Para poder ter esse valor de colocar, inclusive, na cadeia, aí precisa estar homologado pelo juiz. O João Sabino, ele está há mais de 20 anos separado da esposa, mas isso não oficialmente, né? Teve uma audiência em Jacarezinho, mas ela não compareceu porque mora em Bauru. O endereço dela está tudo certo, ela foi notificada, vai ter uma segunda audiência agora. E ele quer saber se ela não comparecer novamente nessa audiência, o que acontece? Infelizmente, João, você vai continuar casado. Não vai conseguir se separar. Porque há uma necessidade, a não ser que já ela tivesse sido citada por edital. Mas mesmo assim é complicado. Na hora de casar precisa dos 2. Na hora de divorciar vai precisar dos 2. Quem sabe você não troca para Bauru? Pede para que esse processo seja transferido para lá, aí quem sabe você vai até Bauru e faz essa audiência. Do contrário, será que é para você separar mesmo, João? Quantos anos e não consegue fazer o divórcio? Bom, a Lucilene, ela quer saber como é que funciona a revisão de pensão, porque já faz algum tempo que os filhos vêm recebendo o mesmo valor e ela quer mudar esse valor, quer aumentar. Como é que acontece isso, doutora? Ela tem que procurar a justiça, entrar com uma revisional de alimentos e tem que comprovar necessidade e possibilidade. Então ela tem que demonstrar que os filhos, hoje eles têm uma outra necessidade, trazer exatamente, trazer as provas. O que pode ser prova, doutora? Escola... Farmácia, conta de farmácia que as crianças gastam na farmácia, a escola aumentou, o próprio lazer, porque a pensão de alimentos engloba tudo, não só a alimentação. Então, um dentista, roupa, exatamente, junta todas essas notas e aí você leva para o seu advogado e esse advogado vai dar entrada no pedido de revisional de alimentos. Aquela pensão que ele foi contratado para dar antes, não serve mais. Então tem que demonstrar. O problema é que muitas pessoas querem entrar na justiça, mas eu acho que está muito ruim. Não, achar só não resolve. Tem que comprovar a possibilidade e a necessidade dos filhos. A Camila, o ex-marido está desempregado, pode pedir pensão? Como é que é calculado, então, o valor disso? Veja só, a pensão para a filha menor
Pode ser pedida sempre, porque não é um direito da Camila, é um direito dos filhos. Agora, se a pensão for para a Camila, aí o juiz vai ter que verificar verdadeiramente a necessidade, a possibilidade, até porque ele está desempregado. Como ele está desempregado, o que ele deve fazer? Ele tem que pagar essa pensão, mas vai pedir para o juiz um tempo, 1 mês, 2 meses, até ele conseguir. Ele não pode se negar a pagar a pensão, porque é um direito do filho e como ele é detentor do poder familiar, ele é obrigado a sustentar esse filho. Então ele vai ter, de uma forma ou de outra, ele vai ter que ajeitar, vai ter que arrumar um trabalho. Por quê? E se a mãe também está desempregada? Como é que vai sustentar essa criança? Quer dizer, a mãe vai ter que dar um jeito. Agora, os avós podem pagar nesse caso, doutora? Podem pagar. A mãe, no caso, pode entrar contra os avós para os avós pagarem? Pode. A mãe entra contra o pai e os avós, demonstrando que o pai está desempregado, então que os pais dele podem pagar. Inclusive, os pais dele, que são os avós paternos, podem chamar para o processo os avós maternos. Porque a lei é bem clara. Se aquele que é responsável, o pai, em primeiro lugar, não tem condições de pagar, vai fazer o quê com a criança? Então, os avós vão ter que entrar e ajudar. E dá pra gente pedir a pensão, essa pergunta da Júlia, antes do filho nascer, enquanto a mulher está grávida ainda, doutora? Dá. Dá? Dá. Agora tem uma lei que chama a Lei dos Alimentos Gravídicos. Então, a mãe pede os alimentos para esse pretenso pai. Inclusive, ela tem que entrar com a ação, trazendo algumas provas, dizendo que ela teve algum relacionamento com essa pessoa. Esse juiz, se convencendo disso, ele vai determinar a pensão, que se chama alimentos gravídicos, até os 9 meses de gravidez. Quando faz 9 meses, essa pensão vai ser transformada em alimentos definitivos. E se for constatado que esse homem não é o verdadeiro pai, aí acaba e ele não tem direito a esses alimentos de volta. Porque os alimentos são irrepetíveis. Uma vez dados, eles não podem voltar atrás. A Márcia ligou, vamos ver se a gente consegue responder, doutora. Certo. O filho dela teve um filho, ou seja, o netinho dela foi registrado com o nome de outro pai. O filho dela quer registrar esse menino com o nome dele. Como é que ele faz? Ele vai ter que... vai ser complicado porque a criança já está registrada. Então, é uma ação de retificação de nome, mas aí ele vai ter que entrar com a negatória de paternidade. Então, vai ter que desconstituir a paternidade de um e constituir a paternidade do outro. Então, aí vai ter que entrar com a investigação de paternidade. É uma situação extremamente complexa. Por quê? O filho é que vai ter, na verdade, a legitimidade para entrar com a ação. Se ele atingir os 18 anos, ele tem 4 anos para negar essa paternidade. Então, agora vão entrar com algumas ações, porque essa pessoa que registrou, ele registrou errado, ele registrou, falsidade de registro. Como é que eu vou registrar um filho que não é meu? A Edileuza, ela foi casada há 40 anos, mas o marido faleceu há 40 dias. Ela quer saber se tem direito de pensão. Ela morava junto, ela não foi casada, ela morava junto com essa pessoa. Ela tem direito. Em uma união estável, ela dá o seguinte direito. Tudo que adquirir depois que começaram a viver juntos, chamam-se bens aquestos. A metade desses bens que eles adquiriram junto é dela, que é a meação. A outra metade vai depender se ela tem filhos comuns, se tem filhos só dele, se não tem filhos, para dividir com ela. Mas tudo vai depender do quê? O que eles adquiriram durante a constância da união estável. O que já tinha antes não tem direito nenhum. O que adquiriu depois que começaram a viver juntos tem direito a 50%. A Roberta, quando a mãe passa a morar com um novo companheiro ou se casa novamente, o pai pode pedir revisão? Pode. Da pensão? Pode, com certeza. Ele estava pagando para a Roberta e agora ela passa a viver com outro companheiro? É isso? Isso. Bom, pode até parar. Pode parar. Pode parar. Porque a pensão vai até o casamento ou união estável. Então, se esse pai ele tem como comprovar que essa filha já está vivendo com uma pessoa, ele já não tem mais obrigação. Ligaram aqui perguntando, doutora, também, se o dinheiro da pensão alimentícia ele deve ser destinado para quais fins? Esse dinheiro é exclusivo da criança, é isso?
Exatamente. Isso é uma pergunta muito engraçada, porque geralmente os pais querem saber, eu não dou a pensão, eu quero saber onde que paga, eu quero as notas. Não, não tem. Não precisa, a mãe não precisa comprovar. Não. O juiz vai determinar e aquela pensão é inerente a toda a roupa, ao lazer, à moradia, ao colégio, à alimentação. E a mãe não tem que comprovar nada, está tudo intrínseco. É uma pergunta que a grande maioria das pessoas que vão no nosso escritório querem saber. Eu quero uma nota de saber o que está acontecendo. Não tem. Isso, a pensão de alimentos, ela engloba. É a pensão que vai e paga tudo. Agora, me apresenta uma nota comprovando, isso não existe. Ou seja, o pai tem que pagar, tem esse direito e é o dinheiro que a mãe vai usar para manter a criança. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, muito obrigada pela sua ligação. Se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, ela vai ficar guardadinha aqui numa próxima. Com certeza a gente vai sanar a sua dúvida.